Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, sou eu, como em todas as tardes, hein? Opa, que isso? Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Chove na região metropolitana de Campinas. Chove chuva, hein? Chove sem parar, como já diria o poeta, hein? Mas chuva mesmo está esperando o torcedor do Corinthians no jogo de hoje, hein? Jogo contra o Bahia. Aí, ó. Chove sem parar. Grande Benito de Paula. Chove chuva. Chove sem parar. Pode ligar todo mundo aí, Bolachinha. Microfone, ativa todo mundo. Eu queria falar Sidney Magal, velho. De Cro. De Cro. De Cro não, Benito de Paula. Achei que ele ia falar Ângelo Máximo. Não. É. Chegamos, hein? Vamos falar do jogo do Timão hoje, 8 horas da noite, hein? 8 da noite. E amanhã, aliás, tem uma história aí que tá rolando nas redes sociais de que o Palmeiras tá oferecendo um cascalho aí interessante pra outro time lá vencer. Só que conhecendo o Palmeiras é capaz do Inter vencer e ele perder do Cruzeiro. Não vai ser assim. Vamos ver como será esta quarta-feira de futebol, claro, começando por hoje. A terça que reserva o encontro de corintianos e baianos. Jogo este na casa do Corinthians, né? Jogo na Neoquímica Arena. Mas tá chovendo muito, torcedor do Corinthians não vai. Ah, vai. Não vai, não adianta. Agora é dezembro. Torcedor do Corinthians costuma dar as costas ao time quando o negócio é chuva. Nada. Ele costuma não comparecer. Tá mexendo no Não vai. Tá Pode ficar brincando tranquilo com... que não vai. Nossa, 4x0 pro Bologna, hein? Bolonha contra o Barcelona? Bologna e Monza, oitavas de final da Copa Itália. Melhorou Melhorou o nível, né? Melhorou, De Goitacás, Olaria pra... Bolonha Você tá pra nem mim é macarrão. Tá que nem o início de mês, né? Começa verdinho. Exatamente. Depois vai... Monza pra mim é carro. Monza, eu tive um Monzão, velho. Monza. Tubarão. Brasília também. Brasília. Versalhes. Versalhes. Verona. Santana, lembra do Santana? E o álcool. Belina. Eu só tive Belina, um meu carro pai teve. na minha vida, Corcel. um Ford Maverick, 4 Maverick, cilindros. Ainda bem que acabou essa relação cabelo e automóvel e direção, porque... Corcel também era bom. Corcel 1 e o Corcel 2. Nossa, era muito bom. Quantos carros antigos Passat. bons, né? Passat, cara. Tipo. Meu Maverick era Tipo, 77. Corte. E o Gol, Gol GTS. E o GT. Cadete. Cadê? Só carro bom, O Cadete velho. GSI era carro de boleiro. Mas você falou do 94. Gol, vocês vão lembrar, não sei se ele é o que mais jovem, podemos dizer assim, É. do Gol GTI, 89 Gol GTI, azul. lindo. Nossa, Era um lindo, hein? sonho de consumo. E era uma potência. O banco. Como que é? Recaro. Recaro. Que era muito caro, inclusive. Verdade. Nessa mesma época, eu lembro do Voyage. Eu tive um Voyage 4 portas. Viajou Voyage bastante GT no Voyage? também. Muito bom. Tinha o Voyage GT, que era Nossa. estilo GTI. Esses carros são muito melhores do que os Era de um outro hoje. conceito, né? Naquela Esporte, época, né? o carro era feito pra durar, né? Hoje o carro hoje é não. feito pra destruir, né? Verdade. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Eliel, Carlão, Fábio Scheibe, toda a nossa audiência. Antônio Lupe, um abraço pro Antônio Lupe, que Antônio parece Lupe que se recupera bem, viu? Recupera bem. Aliás, um abraço pro Maurição, que teve o filho também, devidamente. O filho talvez esteja se recuperando. Mas a vida o pai tá bem. boa, né, Mauricião? Tá tranquilo, né? Geladinha. Como você diz, né? Pra uns... A vida pra uns, elas... sorriem, pra outros, gargalha, né? Tem um documentário do Titãs que chama assim, Porque a Vida é uma Festa. Que a vida é uma... pra uns a vida é uma comédia, pra outros é uma tragédia, né? Como diria Walpole. Mas tudo bem. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida, grande cabelinho, Fábio Scheibe também, Lupe já deu sinal de vida, isso era importante. Ficamos preocupados, né? 11, meio-dia. A operação de fimose não demora tanto Não assim. demora. E ele já tá agora no momento de reflexão, já entrou nesse... Mas não vai pro monte dessa Não. vez.
Não, ele é forte sim, é forte. Durou. Sobreviveu. Grande fase. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde, Fábio Scheibe. Esse nunca teve carro velho. Ah, esse não. Nunca ficou Boa tarde, no Liel. Boa tarde, partida meus frio. companheiros. A porta, o vidro, assim, com a... Colado com um pedaço de madeira pra não cair. Ou com aquele- a chave de fenda, né? Afogador, né? que tinha que Afogador. apertar. Ele, Nossa, esse não Vocês sabe. estavam falando de Nossa. carro também, eu adorava Paraty também. Paraty. Paraty Que nem era um primo bonitinho. meu lá de Minas. Ah, primo. A álcool só não é mesmo, porque carro também não pega no frio, mas Lembra pega. do prêmio também? Prêmio. Hoje, Del Fiat Rey, hoje. Del Rey, O prêmio era cara. muito quadradão. Ó, um Del Rey, um Massa de Belmonte e uma Belco. Uma jamelzinha pra dar uma... Nossa! Corsa. Corsa, o Indy. E você escutando um Tony Damito, assim, pra... Era toca-fita. No toca-fitas Ah. do meu carro. Aquele tape, gaveta. É o Rodstar, né? Que girava a fita assim, ó, e ela, você nem precisava rebobinar, né? Ela mesmo... Pega aquela pra mim aí, ô. Por embaixo do banco, né, pra guardar. Ô, Bolacha, pega é. aquela. A tarde está chorando. Pega essa aí, essa é boa. Essa época aí, meu amigo. Tojo! Nossa, tinha os caras, o carro do cara parecia uma boate, né, velho? Não, e um Só monte luz, de assim, fita. né? Abria o porta-luva, caíam umas 4 fitas. E quando perdia aquela que você queria, né? Ah, Leonardo. deixa Aí você ia, vida. tipo, pra um bar, levava aquela gaveta do tape, né? Pra não roubar. Pra não roubar. E o Rodstar Auto Reverse? Era esse, auto reverse. Lembra? Sim, que a Já fita... começava sozinha, já. Aquilo parecia ficção científica, né? Hoje é negócio de Bluetooth, É. Spotify. Ai, cara, muito hoje. bom, tempo bom, hein? Antigamente. Lembra da Mas variante? Variola, pô. Variante. TL. TL era TL era irmã da espor- variante. A variante era a Wagon. E a... Aí, ó. Ah, Só garoto. nas fitas, velho. Ah, que coisa linda. Antônio Só a Marcos, arena velho. pra proporcionar um momento de... Ô, Antônio Cara, é Marcos, velho. comovente, cara. Aí, ó. Antônio Marcos, né? Luiz Vanusa, né? Vanusa. Antônio Marcos foi cedo, né? Mas É também... a melhor parte, ó. Quer ver, ó? Ah, isso que é música, velho. Antônio Marcos era meio malucão, né? O Olha lá, cabelo ó. maluco, né? Ô, que é isso, hein, velho? Nossa, mano. Começamos bem o Mas programa, deve hein? ter curtido a vida, viu? Nossa senhora. Ainda mais que na época dele era mais Ó, purinha, manda né? aí. A pergunta do dia hoje é qual carro antigo que marcou época? Eu vou colocar o Passat, porque o meu pai tinha um Passat. E o Pointer, Passat Pointer. Mas era um Passat Turbo, desses novos. Bem invocado. Nossa, era forte. Eu velho. tive o Ford Maverick, 4 cilindros, meu pai teve um 77, Maverick. que eu tive. Nossa. Ainda bem que não era V8, senão tava morto, né? É, porque não dava pra pagar pra Nossa. você ir Não, pro carro. o carro, né? Com Não certeza o acelerava, carro ia Não ficar era uma parado. harmonia... Meu Deus, Ah, mas louco. tem muito carro legal. E você, Bom, Carlão? E a música do O sarcófago? meu primeiro foi uma Cap Corsa. Olha, E cada Scheibe? coisa. Ah, o do Scheibe Ah, foi um Scheibe- Lamborghini É. GT. Paraty. Aí. Mas a Paraty não era standard, não, né? Era 2.4. Cê tá o Paraty louco. dele era fera, pô. Você tá louco. Meu pai tinha um Landau também. Aí, era Maravilhoso. legal, Carro de É. autoridade, Ah. né? O maior Senadores. o Galaxy. maior arrependimento dele é ter vendido o Landau até hoje. Ah, é Scheibe. bonito, hein, cara. Coisa linda. E eu já andei. É, muito Aquele confortável. câmbio aqui na frente, sabe, Sim, cabelo? Aquele sim. câmbio O aqui, banco ó. era O inteiro, banco era né? um sofá inteiriço, né, velho? Pô, Já era feito pra 2 motivos. né? exatamente. 4 horas e 13 minutos. Manda aí, qual foi o carro que marcou a época na sua visão? Tem Aí, sarcófago mas que aí, música, pô. hein, velho? Que música. Mas daqui vem, acho que você vai gostar. A do sarcófago Eu de acho hoje? que sim. Que hoje a Ponte Preta entrou em campo. Não, o Guarani. Mantém o Guarani. O Guarani. Dois Então tá dias bom. seguidos? É porque a ponte foi Então da vamos semana lá, o passada. Guarani, um adversário de cor. Aí, Fábio Scheibe, Eu aí sou não, muito. né? Não, mas peraí. Pô, O sarcófago é um Ô, quadro cabelô. coerente. Ô, cabelô, Não. 2 dias seguidos. Mas semana passada foram 2 dias a Mas ponte agora. o adversário, que cor que era o uniforme? Tinha vermelho. Tinha, mas não era alvirrubro, que fala? Como que é? Alvirrubro é rubro verde a lusa, né? Rubro verde. Rubro anil, bom sucesso. Então é alvirrubro. Alvirrubro. Pode ser, não É sei. Noroeste? Pode ser. Internacional? Catando vence da década de 80. É, porque hoje é catando perde, né? É, Vamos pra música do sarcófago de hoje, então, Eduardo Rodrigues. Leandro Leonardo! Pô, hoje tá ótimo. Hoje Hoje não, Oh, hoje meu tá com Deus, assim, hein? né? Cadê a fita? Vamos pôr a fita na Nossa, rádio. essa música é bonita demais. Né? Ó, aumenta, ó. Ó, vem Zezé no auge, hein?
você pode encontrar. Nessa época ele cantava, hein? Hoje... Gostei, hein, Cabelo? Bela escolha. Poxa, falei que... Gostei. Hoje Bela eu sabia escolha. que você ia estar no programa, falei, vou Bela escolha. dar uma moral pra ele. Aproveita que é só hoje. Se você sabe o ano do lançamento dessa música, é o ano do sarcófago de hoje, no ritmo dos carros antigos. O Arena está no ar. Que isso, ó. Você pode provar milhões de beijos. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h18, de volta com o nosso Arena CBN, os ouvintes sempre participando aqui. O que seria do Arena se não fossem os ouvintes, hein? Audiência maciça. Ó, o ouvinte mandou o SP2. Grande, da Volks. E o Carmanguia. O Carmanguia. São dois clássicos esportivos nacionais, hein? Não? Amigos, boa tarde, só tem uma correção musical. A música que estava tocando Chove Chuva, Chove Sem Parar é do Jorge Ben. O Ricardo... Ah, Ricardo, obrigado pela ajuda, viu? O Carlão se equivocou, mas que bom que você já corrigiu a gente aqui. Enquete de hoje, quem bebia mais, o Cabelo ou Ford Maverick? Nossa! É uma briga boa. Olha, mas briga era boa. 4 cilindros e ele tava reguladinho. Eu acho que eu conseguia fazer uns 6 na cidade com ele. E Tá você? Não, na época era 20 anos, velho. Ó, o ouvinte mandou aqui uma variante de 74 dele, que bonita, hein, velho? Ó, e o Fusca, a gente esqueceu do Fusca, velho. Fusca é o principal, né? Eu tive um Fusca. Fusca é bonito, mas hein? o Fuscão, aquele, o 1500. 71, 1500, acho que é 71, 72. Bebe igual também, né? Mas é uma máquina. É uma máquina. É um clássico. E o Dodge Dart? Então, o Dart, ele é o standard. O bacana que eu achava era o Charge RT. Charge RT. Esportivo? O Charge RT foi de 71 a 81. E aquele Alfa Romeo? Mais clássico, 4 portas, né? E o Monza, hein? O Monza já é década de 80, né? Já o era... Opala Diplomata, Nossa, verdade, hein? Clássico. Aquela Classic era bonito, chique. O Bons Monza tempos, Turbo né? Vinho foi aqui, ó. Minha primeira condução foi uma Caravan 77. Minha também, Veraneio Vascaína. Lembrando a música Veraneio, então, no Camburão. Lembrando a música Não, Camburão era fria. Camburão, no... Veraneio andei, Camburão não. Veraneio pra lembrar a música do Titãs.
George RT, né? O Charger 72, RT, que é Charger Road and Track, estrada e pista. Até o nome invocado. Sim. Cabelo, você é bem de carro também. Né, só dessa época. Eu parei em 79, 80, mas se você me perguntar o Escort XR3, eu não vou saber te falar. Rural Willis. Sim, já. O Fábio de Valinhos. Obrigado, Fábio. Por que o pessoal chama o cabelo de carrinho de bate-bate? Eita. Isso eu não sei, hein? Um carrinho de bate-bate? Não sei também. O ouvinte mandou aqui, ó, Charge RT também. Charge RT. Passat Pointer. Já é década de 80, né? Escort XR3. Década de 80. Paraty GLS. Carro chique. Guilherme Douro Verde, 3 carros que marcaram minha vida na época seriam a Pampa. Maverick V8. E um Dodge Dart vermelho. Verdade, hein? O carro que marcou minha vida na época foi um SP2. Chicão, lá do Proença. VW Logos. Mandou outro aqui, hein? Chevrolet Luiz Fabiano de Americana. Também mandou o recado. Que isso? Não entendi nada. Tremeu. Chevrolet, Luiz Fabiano, enfim. Vai mandando aí, gente. Tem gente mandando áudio Luiz também. Pereira, né? Luizão, Chevrolet. A tarde está chorando por você. Essa marcou, né? Marcou, bonita. Bateu aí, né, Carlão? Nossa, eu acho que... Lembrou da Dirce, né? Lembrou do tempo do velho, né? Lembrou, né? Olha. Vai com o áudio do ouvinte pra gente começar a falar do jogo do Timão. Boa tarde, pessoal do CBN. Olha, na minha família teve um carrinho que marcou a época. Qual? Era o Fiat 147. Olha, verdade. Motor, acho que era 900 cilindradas. Não era nem 1000, cara. Não era nem 1000 cilindradas. Não era nem 1.0. Mas olha, levava a gente pra tudo quanto é lugar. E trazia também. E marcou a época lá na nossa família. Valeu. Qual que era aquela picapezinha do Fiat 147? Como que é o nome? City. Fiat City. Que bonitinho. Nossa, meio gordinha, né? Bonitinha. E a Fiorino? Que era um mini furgão. E a Saveiro, então? Elba. Legal. Elba. A Elba era a combizinha, o Egon, né? Você quer falar de bebê e um ômega 4.4. Nossa, mãe. O ômega, na verdade, ele é o sucessor do Opala. Ele entra no lugar do Opala. O Vectra CD também tinha. Só carro bom, hein? Põe mais ouvinte no ar aí. Olá, pessoal do Arena, CBN, aqui é o Suede, Hortolândia. Isso aí não é Leandro Leonardo, não. Isso é Zé Camargo e Luciano. Tá vendo? Não, moda boa, ouvi muito. E o carro da minha preferência naquela ocasião era o Sport Ford XR3. Quer dizer, já é de 86, né? Forte abraço, bom trabalho pra vocês, galera. Obrigado, me confundi aqui, ó. Jurava que era o Leandro Leonardo, mas faz parte. Acontece. Alô, Zelito Guimarães Bugrino, ouvindo o programa, falou aqui, Tempra Ouro. Temprão. Foi uma edição limitada, carro né? de boleiro, Tá bom, hein? Quem tinha XR3 era Jura, lembra de Jurinha? Jura! Aliás, tem um cara aqui de Campinas, o Reginaldo de Campinas, que vende esses carros velhos, né? Não é carro Reginaldo. velho, é antigo. Porque o velho é pejorativo, né? Mas não deixa Tá de muito ser. na moda agora, hein? O Reginaldo de Campinas vende bastante. É. Tem até ele geralmente é responsável pelos maiores achados aí. E tem vários carro com 1000 quilômetros. Sim. Eu lembro que na década de 90... Lembra do Gurgel? Lembro. Nossa, Gurgel. Carajás. Kombi. Combosa. Eu lembro da década de 90 a boleirada gostava do Eclipse. Amoroso e o Renato Gaúcho. Você tá louco. Infelizmente o Denner faleceu num eclipse. Lembra? Foi. Tá vendo? Lagoa. Cara, o Chabe tocou num ponto aí. Eu vi muitos vídeos. Não vi o Denner jogar, mas vi muitos vídeos do Denner. Cara, desculpa falar, mas ele seria um baita jogador demais da véio. conta. Mas demais talentosíssimo. Demais da conta. Talentosíssimo. Ele seria um monstro, cara. Rápido, habilidoso, objetivo. Ele ia pro gol. Ele era o Neymar em estilo de início de carreira. Mas ele ia pro gol. Ele não tinha ele essa não tinha de firula. essa. Tinha firula, mas era com objetividade. Velocidade, tá louco. Aquele gol que ele faz contra o Santos, pelo amor de Deus. O Índio tá procurando ele até agora. Você não precisava lembrar desse. O Índio... Ele fez 1 milhão de gols, vocês lembram desse? Tá atrás dele até agora. Ele fez 1 milhão de gols, vocês lembram desse? Foi
foi bonito. Esse daí contra a Inter de Limeira Contra no a Inter. Canindé, que ele driblou o presidente da Inter, driblou... Tá louco. O presidente tá procurando até hoje. Aí agora. Boa tarde, pessoal. Poderiam dar uma força para a 4ª divisão 2025, onde estará a União Barbarense. Falaremos aqui. Pô, é verdade. Ele mandou que já foi campeão da Série C. É verdade, hein, Com cara? Sérgio Farias. Caramba, União Barbarense. União Barbarense. De Santa Bárbara do O Oeste. 15 foi campeão Como que é o também. nome do estádio lá de Santa Bárbara? Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Já fiz muitos jogos lá, hein? E o 15 Gostava foi do- campeão com o Vadão em 95. Sim. Campeão da Série B. Isso. B, não foi B? Eu acho Não, que foi C, C, Chaibe. Contra o Contra o Volta Redonda. Redonda, em 2 jogos. Camisa da TAM. Camisa da TAM. Foi. Bonita. Técnico Vadão. Boa tarde, Arena. Eu Tá bom. era apaixonada pelo Escort conversível vermelho. Hoje É. tenho o Escort Zetec. E aproveitando a oportunidade, minha filha Camila completa 22 anos hoje. Bete de Valinhos, parabéns pra Bete, Camila. parabéns. 22 aninhos. E hoje tem show do Pio lá na casa da Bete pra comemorar Verdade. os 22 anos da Camila, hein? Sensacional. O Pio vai tocar tudo lá hoje. Cinca. Cinca, Xambó, Tufão, Jangada, que era a Wagon. Se encaixava a música, era a música do Capital Inicial. Não, né? Camisa de Vênus. Camisa de Vênus? Camisa de Vênus. Opala SS. Opala SS. BMW 2002 também. Nossa. WTL nós falamos aqui, WVTL, né? Gordini, É. Beto de Americana. Gordini. Valeu, Beto! Carro que tinha num Chevette 77, amarelo. Cheveteira também. João Desanda. Não, João de Santa Bárbara. O Júlio César mandou aqui vários carros que ele tem. Só que coleções, né? Não são carros. São miniaturas. São Legal, miniaturas. já tô- miniatura é legal também. Muito Não são. legal. Alfa Romeo Standard. Ah, Esse era bonitão, cabelo? Era o Alfa Romeo. Puma, conversível. Puma. Puma. velho. Pô, e o Nossa. Puma que saiu com motor de Opala, década de Nossa, 80, que era um... Nossa, era uma Esportivinho também, né? coqueluche. Coisa mais Coqueluche. Era um... O Afonso mandou aqui pra gente. Tinha um Chevrolet 80, muito bom carro. Chevette. Chevette 80. Cheveteira. DKV azul escuro. DKV. Bonito, hein, velho? DKV é bonito. Aparecido de Valinhos, lembrou do Miura. Miura, Miura que era Targa. carro, Miura, que era esportivo. Carro na- de boleiro Carro também. de boleiro. Batia com Eclipse. Só que o problema do Miura é que ele era de fibra de vidro, né? É, Se batesse era um tudo perigo. pequenininho, né? Pessoal, aprendi a dirigir num Fiat Panorama. Panorama, que era, parecia a Elba, né? O Alexandre. É. Lembra do Ipanema também? Ipanema. Que era o ômega mais compridinho, Ipanema. né? Que E também o- já e o andou de Tempra- Ipanema, né? Tempra Suprema, né? Que era, nossa, Que era- parecia carro de velório, velho. Era o carro da família. Da família. Fábio Trevosa, Scheibe, né? por que o Corinthians Familiadas. ganha hoje, Fábio Scheibe? Você falou na nossa reunião de pauta que hoje nada tira o gol e a vitória do Corinthians. Ah, pela fase que o Timão está, né? 7 vitórias Boa vontade pra consecutivas no comentar, hein? Brasileirão. Você viu? Tem Boa. a- Falou que é Corinthians, ele... Então, o Corinthians está bem, né? Confiante, né? Na competição. Tem o artilheiro da competição também, o Yuri Alberto, marcando gol, dando a volta por cima. E o Corinthians tem uma chance de ouro de sacramentar a saída da Libertadores contra o concorrente direto, Bahia, né? Jogando em casa, o Corinthians é muito forte, tem essa oportunidade e acho que não vai deixar para a última rodada, não. O Corinthians hoje, ganhando, ultrapassa o próprio Bahia, chega a 53 pontos e, dependendo do arquirrival amanhã, pode garantir já antecipadamente, o Palmeiras vencer o Cruzeiro, garante antecipadamente essa classificação a Libertadores, que era algo impensável, né? Há menos de um mês, sei lá. Uns O Corinthians dias, na né, Libertadores da América, exatamente. O Corinthians agora podendo lucrar e voltar mas à Copa também, do Brasil. velho, Tinha né? ficado de fora já, né? O G8, o G4 É G virou todos, G todos. G6, G8, G22. Por isso que o Corinthians vai. Quero ver se fosse G4. Não ia chegar nem perto. É, aliás, tinha que qualificar. A gente já tem falado muito disso, né? Tá Mas, bom. mas olhando a provável escalação do Corinthians aqui, esse time tá ganhando conjunto, hein? Você vê ali já Fala aí. Matheus Bidu. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele, Bidon, André Carilho. Carilho? Isso, obrigado pela. Peruano. E Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Timão. O Yuri Alberto tá jogando muito, hein, velho? Você queria ele no Santos? Muito. Ele veio de lá, né? É, porque Ele é cria, é. Ele veio de Não, lá. sim. Cara, o Santos é impressionante, né? Nossa, como tem craque. É, mas tem as coisas ruins também. Leandro Damião. Mas que passou, né, por lá. não é da base. Não é da base. Falando em Santos ainda, você vai falar um pouco mais depois, mas o Mário Quintino, que você vai chamar daqui a pouco, deve estar ansioso também. Parece que deu água, hein, a contratação do Luiz Castro. Deixou no vácuo o Santos partindo para outros treinadores
E o nome de Renato Gaúcho ganha força lá na Pelo Vila amor de Belmiro. Deus, É não verdade. faça isso. É verdade. O Renato precisa Não de faça novos isso, ares, né? pelo amor de Deus. Não, o novo ar que ele precisa é casa. Mas lá Essa tem varanda praia, de casa, futevôlei, pô. Rio de Janeiro, praia. Não, rede no quintal, precisa aposentar, tá chato, rabugento, tá achando que é o Deus, ele manda no futebol. Vem fazer essas gracinhas que você faz com a imprensa do Sul aqui em São Paulo, Renato. Vem, a banda toca diferente. Vem aqui, vem ameaçar, fazer essa gracinha, chamar os outros de bobão. Vem aqui, vem. Aqui é Codorna Pia, hein? Repórter CBN. Feira 3 de dezembro de 2024, parlamentares da Coreia do Sul aprovaram a revogação da lei marcial decretada pelo presidente do país. Mas a medida segue vigente até a ordem contrária do presidente. A lei marcial restringe liberdades individuais e a de imprensa e fecha o parlamento. O presidente do país disse que a medida foi adotada para detectar e conter elementos pró-Coreia do Norte e combater o comunismo. O ministro da Justiça brasileiro, Ricardo Lewandowski, disse que um novo decreto vai permitir que clubes de tiro continuem próximos de escolas. Apesar disso, as unidades que ficam a menos de 1 quilômetro de colégio só poderão funcionar entre as 6 da tarde e as 10 da noite durante a semana. Aos finais de semana e feriados não haverá limite de horário. A mega operação de hoje do Rio de Janeiro mirou o alto escalão do Comando Vermelho. Um dos alvos é o chefe da facção, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca. Ele é investigado por ser o mandante da morte de 3 médicos confundidos por milicianos quando estavam em um quiosque na orla da Barra da Tijuca em outubro do ano passado. Doca ainda segue foragido. A operação ocorreu no Complexo da Penha. 10 pessoas foram presas e 6 ficaram feridas, entre elas uma jovem de 22 anos com estado de saúde grave. Ela estava num ponto de ônibus quando foi atingida por um disparo. E a Mega Sena sorteia hoje o prêmio de 76 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet até às 7 horas da noite. O palpite mínimo custa R$ 5. O sorteio será às 8 da noite. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h32. Chove muito na região metropolitana de Campinas. Isso a gente já percebe algum reflexo ruim para o motorista, Mário Quintino. Boa tarde para você. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pistas molhadas também pelas rodovias, então atenção aí para os nossos ouvintes. Nesse momento, na rodovia Anhanguera, diminui a velocidade nos 2 sentidos à altura de Jundiaí. Atenção à altura do quilômetro 60, principalmente pelo excesso de veículos. Na rodovia dos Bandeirantes, aí mais cedo aconteceu um acidente que não teve feridos graves, mas ainda tem atendimento à altura do quilômetro 50. Atenção para quem vai em direção do interior. Falando também para quem utiliza a Campinas Montemor, a movimentação mais intensa em direção de Hortolândia, logo na saída pela Alix da Cunha. E vale a gente relembrar também, Eliel, que por conta da chuva seguem aqueles bloqueios preventivos. Na região do Bosque, em Campinas, pela General Marcondes Salgado, a Rua Coronel Quirino está operando aí com 2 sentidos de tráfego e tem lentidão ali na região do Bosque, então atenção para os nossos ouvintes. E também no entorno da Lagoa do Taquaral, pela Heitor Penteado, principalmente lá na região do 4º DP, na pista interna, também segue esse bloqueio preventivo por conta da chuva. Lá na região do Taquaral, a Teodoreto, também tem movimentação intensa, mas aí é o excesso de veículos mesmo para quem vai acessar a rodovia Professor Zeferino Vaz. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pela sua informação. Já tem mais notícias de trânsito e estradas aqui no Ponto Final. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 35 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Tem muita gente mandando mensagem, que coisa legal, hein? Quando o ouvinte engaja na nossa enquete, é bacana demais. Pessoal, não vou falar. Não posso falar, o horário não permite, ouvinte. Ô José Carlos, não dá pra falar um negócio desse, não. Carmanguia mandou aqui mais um. Roberto de Americana. Dodge Polara. Paulo Miguel mandou pra gente esse. Uma versãozinha reduzida. Fusca 66, 6 volts, café com leite. Tradicional, clássico. O ouvinte aqui mandou o que tinha um, hein? Inclusive. WVTC. Dodge Lebaron. Dodge Lebaron, que era uma versão sofisticada no final da... Quando a Chrysler é incorporada pela Volks, né, no final da década de 70, então eles lançaram esse, era um carro muito sofisticado, mas que infelizmente não teve apelo popular. Não deu, né? Não carros que jamais esqueço. Carmanguia. Tinha também a DKV, hein? Conhecida como Deixa Ver. Só que na hora de vender, mas enfim. Como que é essa aqui? Rumizeta. Que alguns falam, né, defendem que é um automóvel, outros falam que é um triciclo. Porque ele é isso. Eu ficaria com o automóvel. Ó, a Juliana de Vinhedo tá dizendo pra gente aqui que o primeiro carro inesquecível dela foi um Uno Mille 2010. Uno Mille. Esse era econômico, hein? Econômico. Ia só no cheiro daqui a São Paulo. Esse... Casim. Alô, Décio, do Hortolândia, sumido, hein? Indo pros caminhões, tinha o Fenemê. Grande Fenemê. Que é da Alfa também. Da Alfa. Fábrica Nacional de Motores. Dodge Polara, já falamos aqui. A versão popular da Chrysler. Meu pai tinha um Cinca. Fernando Cinca. Portuga. Cinca era bonito, hein? Tinha o Rally. Era bonito. Esse era Xambó, Tufão. Muito bom, muito bom. Verdade. Vai mandando aí, gente. 991869070. Tem áudio também, né, meu caro Eduardo Rodrigues? Carro que marcou a época na minha vida foram dois. Uma C10 vermelha, S10, 1970, S10. E um Dodge Dart amarelo, 1973. Os dois, auge da Chrysler. Show, muito bom. Era o Dodge... Haja estrada e haja buraco. Era o Dart Vader? Não, mas esse Dart 73, se eu não me engano, era movido a gasolina azul. Na época, a gasolina de avião e tal. Coisas Querosene de avião, então. Coisas da década de 70. Tá bom. Tem mais ouvinte, né? Vamos pôr no ar aí a galera. O carro icônico era o BR-800, do Amaral Gurgel. BR-800. Uma pena. Um empresário incompreendido. Que na época da ditadura ninguém deu uma força para ele. Aí, ó. Era um carrinho muito legal. Você teve um desse, né, Cabelo? Não tive. Vendeu, né? Não tive. Não teve? Não tive. Jurava que você tinha. Infelizmente não tive. Ô, Carlão, Corinthians ganha hoje? Olha, Liel, tem boas possibilidades, né? Joga contra o Bahia na Neoquímica Arena, o momento é de confiança, um jogo com cara de decisão. O Bahia venceu o Cuiabá, mas não vinha apresentando um bom futebol. O próprio técnico Rogério Ceni questionado. Eu acho que o Corinthians tem uma boa possibilidade. E de bom grado seria já mata hoje, né? Essa situação de Libertadores, porque porque a última rodada mas aí vai precisar da ajuda do Palmeiras amanhã. Também. Mas aí tem o jogo contra o Grêmio, a gente sabe que existe uma rivalidade, o Grêmio já está livre, né, de qualquer possibilidade de queda, mas sempre contra o Corinthians ele gosta de complicar um pouquinho. Então seria interessante aí para o Corinthians uma vitória hoje sobre o Bahia, mas é uma partida equilibrada. O Corinthians com mais possibilidades, mas o Bahia tem jogadores importantes também que podem desequilibrar.
Perfeito. O jogo é 8 horas, hein, 8 gente? horas. 8 horas, transmissão com essa chuva aí. Ah, não, eu acho que vai encher. Lota, né? Eu Lota. acho que não. Mas é uma democracia. Fim O de rádio ano, meu irmão, Não vai Natal. encher, não. mas os caras estão... Não vai. O comércio Vai encher. o comércio tá trabalhando até as 10 em São Paulo, cabelinho. Mas, Vai devagar mas aí. É fiel, meu Vai, mas compadre. ai, o que tem? É fiel. E aí? É Corinthians. Corinthians, é nóis, Se der mano. mais que 30 mil torcedores, é muito. É muito. Tá mexendo num assunto Pô, muito... Gente, tá chovendo. Os caras estão trabalhando. São Paulo vive até meia-noite hoje, velho. Não vai passar de 30 mil. Não passa de 30 mil. Não vai passar. Pode ficar tranquilo. Estou, claro, gosto dos meus colegas de trabalho e vou na opinião deles. Estou com o Fábio Scheibe. Não lota, Scheibe, né? O Química hoje. Lotado, hoje já tá lotado. Ah, 40 aqui mil. vai Deve ter tá. gente lá já esperando a partida, com certeza deve ter. Não vai passar de Ontem, 30. ontem a demonstração da torcida corintiana já na Deu na resultado, votação, hein? que seria pro impeachment, hein? Deu resultado. Deu Mas resultado você sabe o realmente. que eu fiquei A torcida fez pensando? barulho lá, falando que não ia ter golpe. Acabou uma liminar conseguindo que Augusto Melo não tivesse sido votado o impeachment contra ele ontem no Parque São Jorge. Né? É porque tem uma guerra muito grande de poder. Nossa, tá na cara. mãe. Tá na cara. Corinthians é... Mas, cara, se eu sou o Augusto Melo, eu deixo ir pro pau logo. Falar, vai, então já acho que ele ia perder, acho que ele ia perder. Mas tudo bem, ué, porque aí ia perder quem ia assumir o Corinthians. Às vezes os jogadores não iam, e aí? O negócio ia sair bom pra ele, velho. Mas não tá comprovado que houve corrupção, né? Apesar Não, de... tá na tendo uma justiça, investigação tá paralela. rolando na justiça. Né? Ô, só dar um recadinho pro Scheibe aqui. Ô, Scheibe, 12 de fevereiro, hein? Do nada, velho. Estamos falando 12 do de fevereiro? Corinthians. você Novelli corta- Júnior, Ituano e Primavera, hein? Oh, Quarta-feira, o Eliel podia pagar a gente, você faz o Ituano, eu faço o Primavera. Aí ele paga Tá tudo certo, pra depois vou paga cobrar. aquele... Fica saiu legal, a o que você tabela da acha? dois? Ele tá Não sabia, calibrado isso aí. hoje, Tá, hein, velho? ele tá soltinho, né? Tá Tô percebendo também. falante, tá calibrado Almoçou hoje, aonde, hein, velho? cabelo? Não, de O que aconteceu, velho? Tá estranho hoje, Eu não tô tá, sentindo Scheibe? mais solto. Te o chamando cabelo pro tá desafio. Cada dia mais atraente pro programa, né, cabelo? Tá resolvendo participar, né? Quarta-feira, 12 de fevereiro, Ah lá. Ituano e Primavera, Novelli Júnior. E o senhor, viu, Eliel? No dia Com que 23, com que Ituano estreia? o Ituano estreia aqui, ó, contra o Rio Claro, fora de casa, Ah, já pode dia considerar. 15 de janeiro, Ah, quarta-feira. acho que Ituano E o é. Primavera recebe o São Bento no Ítalo Mário Limonge, o gigante da Vila Industrial. 3 pontos pro São Bento. Eu acho que Ituano e Ferroviária vão nadar de braçada. E ainda o Primavera faz o clássico capivariano dia 23 de fevereiro, domingo, na Arena Capivari. Mais uma vitória do Você vai querer a aposta essa? Já tá apostado. Não, não tá apostado nada. Tô apostando em Ituano, Capivariano, aposto em todos os times que vai jogar contra o Primavera. Qual que é o investimento pra Série A2 esse ano? Eu vou trazer esses dados com mais propriedade. Ó, o Jean-Pierre falou que o Corcel GT branco, com faixa preta. É o GT. Já dirigiu um, hein? Eu tive um Corcel 2 dourado, a álcool, bebia mais que tudo. Então era Corcel cabelo. Meu pai teve uma Brasília amarela, verdade, hein, velho? Brasilinha, o motor era atrás, né? O ouvinte mandou aqui, boa tarde, pessoal da mesa. Carro que conheci, acho muito bonito, é o Gordini. Gordini. Verdade. Santana Preto. Santana Lembra não. do Santana? Opa. E lembra do Santana Quantum? Quantum. Que era a perua, né? Com a Wagon. Quanto carro bom, né? O Cabelo Ouvinte perguntou se acredita que se o Corinthians ganhar hoje, Rogério Ceni cai? Ele tá contestado por lá, né? Dependendo. Tá... Há vitórias e vitórias. né? Então, depende do cenário. Se for uns 4x0 o Corinthians, eu acho que ele nem volta pra Salvador, velho. Apesar que o pessoal do grupo City, e o City vive um momento conturbado, Ele é tem virtude esse do respaldo, Manchester, né? mas ele tem respaldo. Então esse é o cenário, Pô, mas o Guardiola tá 7 jogos sem ganhar também. E o Bahia vem de vitória, bateu o Cuiabá. Então, mas eu acho que depende do... Eu acho que ainda não. Acho que ainda... Ó, eu vou falar aqui, não vou ficar em cima do muro. Então vai. Então, vai. Eu vou falar e não vou ficar em cima do Se muro. consagra. Para você que tá acompanhando o Arena, são 4 horas e 43 minutos da tarde. Jogo duro hoje entre Corinthians e Bahia. Nada. Ah, meu Deus. Eu que tô aqui. Cadê o Lupe? Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Bahia hoje em Itaquera. Coração, põe aquela lá, bolachinha. Nada tira a vitória do Bahia hoje diante de 30 mil torcedores em Itaquera. O Corinthians vai ter a sua série invicta quebrada hoje pelo Bahia.
Vai ter como, então? O Rogério, que era o treinador do Bahia na goleada no passado, hein? Foi. 5, né? 5-0. 5 no lombo, né? 5-1, cara. Pra quem? No lombo. Bahia contra o Corinthians. Então, o Corinthians tá acostumado. O Bahia tá acostumado a vencer o Corinthians. Ah lá. Fica tranquilo, vai ser hoje. Everton Ribeiro aqui, ó. Ó. Só Aqui, no ó. flanco ali. Cauli, só aqui, ó. Joga bonito, Ó. Everton Ribeiro, hein? Ó o time do Bahia. Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. E aí a dúvida, Cauli ou Tassiano, e na frente, Ademir e Lúcio Rodrigues. Pelo amor de Deus, hein? Que se juntar, não ganha. Catado. Não ganha no time nosso aqui na Copa da Imprensa. Ai, ai. Mas o Chaib falou outro dia, eu não lembro qual programa que foi, se foi no CBN Sports ou no Arena, que ele queria o Lúcio Rodrigues no Palmeiras. Ali, fogoso. Palmeiras foi atrás dele, Ah lá. no Liverpool, né? Palmeiras foi atrás dele, mas os preços assustaram, como é de praxe na gestão aí de Anderson Barros. O preço assusta e traz quem? O Caio Paulista. O preço assusta, vai buscar quem? O Flaco Lopes. Aí não faz gol, não ganha do Botafogo, não ganha título. Aí fica aí, né? Felipe Anderson. Felipe Anderson. Pô, Felipe Anderson. Sono. Ele não desabrochou Ele ainda, começou né? assim, dando sinais, né? Aquele jogo contra o Botafogo, ele entrou bem e tal. Pô, esse cara vai se firmar. Dá gastura vendo ele em campo, velho. Não tá virando, Ele né? totalmente apático do que tá acontecendo. Os caras estão dando carrinho de cabeça e ele Será tá que lá, ele tá, sei meio lá, que olhando. descontente com a posição? Não, ali, acho que Aquele jogo contra o Cuiabá no Brinco de Ouro, você esteve presente, Carlão de Freitas, jogou bem também, né? Jogou acho que bem, o último poderia jogo ser o que ele jogou início bem. de um novo caminho ali pro Felipe Em Anderson. compensação, no outro jogo, no Brinco de Ouro da Princesa, perdeu um gol na cara do Everson. Contra o Galo. Contra o Galo. Isso. Foi lançado pelo Maurício, salvo engano. Saiu na cara do Everson e perdeu o gol. Na verdade, ele tem uma série de gols que ele perdeu. O próprio gol de empate contra o Botafogo, um minuto depois, né, do gol do Botafogo, ele cabeceia no errado, Sim. o John defende. Se um pouquinho Cabeceou mais no de goleiro, capricho né? ali, ele faz o gol 1-1 e aí a partida era outra. Eu acho que o Felipe Anderson, ele parece estar no futebol europeu, sabe? Que ninguém E cobra, outra, ninguém muito fala tímido, nada. né? Pela posição dele, pelo que ele representa, a Não contratação agride, dele, ele tinha que assumir um Não. pouco mais, né? A responsabilidade. Nessa hora que você precisa de tranquilidade, Sim. Cabelo. O barulho da a chuvinha, ela chegou, hein? Nessa hora que você precisa de tranquilidade, que você precisa de um sossego, que você precisa, assim, de ouvir o barulho da chuva, ó, que tá caindo, dos pássaros, da natureza, Olha aí, pra quem tá acompanhando na nossa internet, olha lá que bonita a imagem da chuva no nosso estúdio panorâmico. Isso me lembra do quê? Me lembra que eu preciso morar bem. Me lembra que eu preciso ter um lugar onde eu posso chamar de meu aconchego. Me lembra, obviamente, de Ville Santen. Porque Ville Santen, meu amigo, minha amiga, é a melhor opção para você que quer a tranquilidade, com um clube de lazer completo e, claro, ouvindo ainda os sons da natureza, seja a chuva no seu quintal ou os pássaros no clube de lazer completo do Ville Santen, com lotes a partir de 450 metros quadrados. Ville Santen, um empreendimento lançado em Campinas, na entrada de Souzas, pertinho da Hípica e também do Shopping Iguatemi. Não perca mais tempo, os lotes estão acabando. Corra que o gerente enlouqueceu, condições muito ótimas, vilesantene.com.br. Acesse lá que você vai conseguir saber das condições e, claro, buscar mais detalhes deste empreendimento, porque Ville Santen, viva a excelência em viver bem. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Superliga em plena atividade. Ontem nós tivemos 2 jogos, hein? Vitória do Guarulhos para cima do SESI por 3-2 e o Goiás superou o São José Vôlei por 3-0. Hoje tem mais jogos pela 8ª rodada. Na verdade, um só. O Suzano recebe o Praia Clube às 7 horas da noite. Amanhã tem Vôlei Renata. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN. Quatro e 50 de volta com a Arena CBN. Tem muita gente participando hoje, hein? Assim que eu gosto, quando os ouvintes de fato vêm com a gente no 991869050, o WhatsApp aqui da CBN, 991869050. Tem gente mandando mensagem de áudio, 70, vamos ouvir. 70. Eu falei 9050, né? 9070. 70. 991869070. 70 é o tri, 50 é o vice. Exato, 991869070. Manda aí pro áudio. Boa tarde, pessoal do Arena CBN, é o Pepe de Campinas. Opa. Aos secadores de plantão, faz tempo que eu não venho aqui, mas aos secadores de plantão que estavam aí torcendo pro meu timão cair pra 2ª divisão, quebraram o carão. E nós vamos para Libertadores. Não vai, tá certo? Não. Senta e chora a concorrência. Não vai, não. Vai, Corinthians. Um abraço. Pepe de Campinas. Valeu, Betão. Vai pra mais um aí. Pessoal do Arena, boa tarde. Boa tudo tarde. bem? Paulo de Sumaré. Ô, Paulão. Meu pai tinha uma Belina 1 Opa, de 72. Belina 1. Essa é antiga, hein? Marrom ainda. Bonita, hein? Muito bonita. Muito bonita, Betão. Muito bonita. Vai no Olá, galera da CBN. E aí? Queria falar pra vocês que o carro que me marcou foi uma DKV, mas eu não tinha lá não. Ela me atropelou quando eu tinha uns 6 anos de idade andando de bicicleta na rua. Tem a marca até hoje. Duvido que alguém tenha marcado mais do que eu. DKV era pesada o cabelo? Rapaz, e chove, hein? Era um carro. E era chove, um hein? 3 cilindros, né? Década de 60. Era o carro cabelo, então. Não. Mas um carro muito popular, né? Muito. Fez história, deixou sua marca. Bom, vamos lá. Tem mais gente mandando, né? Boa tarde, pessoal. A CBN, que é Ricardinho da Atuba. Um carro que marcou na minha vida foi um Maverick amarelo que a minha mãe teve. Eu tinha 9 anos. 9 aninhos, hein? 9 anos. DKV, não. Maverick. Versalhes, o ouvinte mandou aqui. Ford Versalhes. Ford Versalhes. Tem muito carro, hein? Bom, o Campeonato Brasileiro, na verdade o Campeonato Paulista já teve a tabela divulgada ontem. O Guarani começa a sua caminhada no Paulistão 2025, Carlão, contra o Botafogo de Ribeirão. Contra o Botafogo de Ribeirão, jogo no Brinco de Ouro, e nós estávamos na resenha já pensando em 2025, apesar de ser um primeiro jogo. Já estamos pensando em 2025 desde setembro. Né? E pelo objetivo das duas equipes no estadual, que é simplesmente somar 12 pontos, manda, Carlos. Já é uma decisão. O Guarani precisa vencer o Botafogo no Brinco de Ouro. E o Guarani, os 3 primeiros jogos, né? Ele pega o Botafogo Inter depois de ele vai para Limeira, pegar a Inter de Limeira e pega o São Paulo. Também fora de casa. 3 jogos duros. Recebe o Botafogo e sai com a Inter e com o São Paulo. Aí a Ponte, ela tem a tabela ao contrário. Ela começa fora contra o Novo Horizontino. Os dois que se acostumaram a se enfrentar nos últimos anos, né? Só que aí ela recebe o Santos, 2 jogos duros, né? E a Portuguesa, que a gente não, que é uma incógnita. Não sabemos se ela vem bem, se é uma SAF, se vem forte. Nos últimos anos, a Portuguesa começou mal. Sim, mas começou campeonatos mal. Atrapalhou. Mas eu tô vendo aqui, a tabela da Ponte é macabra. É muito duro, muito Olha, duro. aí depois sai com a Inter de Limeira, já recebe o Corinthians aqui na quinta rodada. Véio.
vai até a Distrital de Namar pegar o Água Santa. Trevas, hein? Não, porque se você compara... E o derby tá marcado para a 8ª rodada, possivelmente no dia 9 de fevereiro, no Moisés Lucarelli, né? Ponte Preta e Guarani. Olha, o Guarani podendo repetir um feito de muitos anos atrás, né? Que é vencer 2 seguidas no Majestoso. Nessa mesma resenha a gente foi a 93, né? 93. 87, Isso. Gols de Valdir e Valdir Zagueiro e Wagner. Mas o Guarani vence 87, isso, no Moisés. Sim, foi 2x0. Aí tem um hiato entre André os dois. Cruz contra e Chiquinho Carioca. Um hiato ali, uma separação. Uma pequena lacuna. Isso. Um intervalo, talvez. Em 90 teve o derby, mas foi no Brinco de Ouro 0x0. E aí em 93, quando Luiz Carlos Goulart, mais conhecido como Luizão, fez o primeiro gol dele como profissional, na Ponte, um golaço. De passagem. Então, mas aí a distância seria até menor, né? Porque em menos de 6 meses, menos de 5 meses, o Guarani pode chegar a 2 vitórias no Majestoso. Rapaziada de Campinas, vamos trabalhar aí, porque o Paulistão já começou. Pesado o Paulista. 2025 tá aí, como diria o outro. Muito pesado o Paulistão. Os 5 primeiros jogos, a gente falou da Ponte, 5 primeiros jogos do Guarani, você tem aí, Cabelo? Tenho. Vamos lá. Guarani e Botafogo. Guarani e Inter de Limeira, Guarani e São Paulo. Aí recebe na 4ª rodada o Noroeste, no Brinco, e aí vai a Mirassol. Mas o Guarani tem 2 jogos interessantes, né? Então, em casa, o Noroeste e o Velo. É que a minha saúde mental nem se recuperou ainda do que aconteceu, mas já estamos pensando em... Né? Que o Noroeste, o Botafogo, acho que o Tico e Teco eles precisam descansar um pouquinho. Eu não sei se eu poderia estipular ou assim, fazer uma comparação nesse diapasão, mas eu achei a tabela da Ponte mais difícil. É por causa do grupo que ela caiu, Sim, né? Os adversários mais tranquilos porque, estão do lado de lá, né? Guarani e Botafogo, tudo bem, a gente não sabe que Botafogo. Mas já começa a atrapalhar o seu sono? Ou ainda... Não, tranquilo. Chegou a incomodar. Não. Até porque o Primavera vem para uma campanha tímida na Série A2. O Primavera vai surpreender. Inclusive o senhor. Nossa. Eu quero. Eu tô ouvindo essa frase há quanto tempo? Deixa eu ver. Fica tranquilo. Desde quando a Arena começou. Quem acredita sempre alcança. Já diria Titãs. E uma curiosidade desse Paulistão, que o último jogo vai terminar numa quinta-feira, né? Dia 27 de março, segundo decisivo jogo da final do Paulistão, dia 27 de março, uma quinta-feira. É meio atípico, né? Terminar o campeonato no meio da semana, assim. Vamos lá, né? Vamos torcer para que o Campeonato Paulista seja... E boa sorte a Inter de Limeira também. A Inter de Limeira. Que o Campeonato Paulista fez seja... o último Paulistão. Boa sorte, por que não? Ao 15 de Piracicaba, ao Capivariano, ao Primavera e ao Ituano. Aí você exagerou, mas vamos lá. Vamos abrir o sarcófago agora, então, hein? Eu vou ficar. Nossa Senhora. Guardado no seu Fábio Scheibe, a capela. Saudade vai chamar meu nome. Ó o vibrato dele. Ainda bem que ele não depende disso pra sobreviver. Pelo amor de Deus. Tô sentindo Vamos lá. Guarani e São Paulo. Olha. Tricolor do Morumbi. Bom, eu fui nesse jogo aí. Fala pra mim. Você sabe qual é? Se o Carlão foi... o Carlão fez comigo. A produção. Mas se o Carlão foi, eu já sei que é mais recente. Ele era um Quem jovem tinha no mancebo. Tricolor, Cabelo? No Tricolor, o Zete. 94. Zete. Já matei, 94. Guarani e São Paulo. Vamos pro VT, vai. Antes mesmo do pontapé inicial, já dá para perceber que a tarde é do bugre. O primeiro sinal vem com o Índio Guarani, que tanto faz, até que consegue não só entrar no gramado, como fazer uma espécie de pagelança com Luizão. Depois, quando o time entra em campo, todos os jogadores vêm de mãos dadas. Bola rolando, o São Paulo sente a pressão e apela para aquilo que Telê menos gosta: faltas, uma atrás da outra. O artilheiro Amoroso logo deixa o campo. No lugar dele entra Júlio César, que no primeiro lance obriga Zete a fazer uma grande defesa. Mas quem aparece bem no meio-campo é o pequenino Sandoval. Incansável, ele corre o campo todo e ainda acha espaço para arriscar o chute a gol. A bola bate no chão e entra no cantinho. 1-0 Guarani. O São Paulo corre atrás do prejuízo e chega ao empate no final do primeiro tempo. Sierra cruza, Júnior Baiano escora e Ailton empurra para o gol. 1-1.
No segundo tempo, o jogo é lá e cá. O São Paulo força e quase faz com Sierra, enquanto o Guarani insiste nos lançamentos para o isolado Luizão. É assim que surge o segundo gol. Ele domina e encosta para Sandoval, que cruza na medida para Júlio César conferir. 2-1 Guarani. Com o gol, Tele Santana parte para o tudo ou nada. Coloca Caio e Palhinha no jogo, mas é o Guarani que aumenta. Zete dá um chutão, Cláudio rebate de cabeça e Luizão aparece para dominar no peito e fuzilar. 3-1 e muita festa no Brinco de Ouro. Mas o São Paulo não desiste, parte para o ataque e no último minuto Caio aproveita a sobra e diminui. 3-2. O Guarani administra a vantagem, toca a bola, envolve o tricolor e liquida a fatura com Valdeir, que acerta no cantinho e sai para o abraço. É o gol da classificação. Caramba, que jogão, hein? Muito bem, temos ganhador, Carlão. Ele é o Almeida. Ele tá com muita sorte, o garoto, viu? Guarani 4, São Paulo 2, Brasileirão 94, Guarani de Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme, Fernando, depois Valdeir, Fábio Augusto, Sandoval e Edu Lima, Amoroso, depois Júlio César e Luizão, técnico Carlos Alberto Silva. Dá tempo de São Paulo rapidinho? Vai. Zete, Pavão, Júnior Baiano, Murilo, André Luiz, Doriva, Axel, Alemão, depois Caio e Sierra, depois Palhinha, na frente Euler e Ailton, técnico mestre Tele Santana. Que isso, hein? Que baita jogo. Tá louco. Quem vence hoje, Corinthians ou Bahia, Cabelo? Corinthians vence. Quem vence, Carlão? Corinthians. Quem vence, Chaibe? Não entendi, Chaibe, repete, por favor. Corinthians. Perfeito. E o ouvinte lembrou de um detalhe aqui dessa tabela da Ponte que a gente falou, ainda tem 2 jogos sem torcida, hein? Exatamente. Não, Série C só. Só na Série C. Só na Ou Série Copa C. do Brasil também, né? Campeonato só no Campeonato Nacional. Tá certo. Enfim. Eu quase que engasguei aqui com essa água. Tchau, gente! Tchau. Coração, pense toma jeito coração. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmark.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina.